E depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto, que tinha em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiros e disse-lhe: Ide e perguntai a Baal-Zebube, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. Dize-lhe: Porventura não há Deus em Israel para ires consultar Baal-Zebube, deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: Da cama que subistes não descerá, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para ele. E ele disse: Que há que voltastes? E eles lhes disseram: Um homem saiu ao nosso encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandaste consultar a Baal-Zebube, deus de Ecrom? Portanto, da cama que subistes não descerá, mas sem falta morrerás. E ele lhe disse: Qual era a aparência do homem que veio ao vosso encontro e vos falou essas palavras? E lhes disseram: Era um homem peludo e com o lombo cingido de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tisbita. Então o rei lhe enviou um capitão de 50 com seus 50, e subindo a ele, porque eis que estava assentado no cume do monte, disse-lhe: Homem de Deus, o rei disse: Desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: Se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50. Ele lhe respondeu, dizendo ao homem de Deus: Assim diz o rei: Desce depressa. E respondeu Elias: Se sou homem de Deus, desça do fogo do céu e te consuma a ti e aos seus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. Tornou a enviar um terceiro capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e chegando pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe, dizendo: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com os seus 50, porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: Assim diz o Senhor: Por que enviaste mensageiros a consultar a Baal-Zebube, deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama que subiste não descerá, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor, que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar no ano segundo de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. O mais dos atos de Acasias, tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Sucedeu que, quando o Senhor estava para levar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça. E ele diz também: Eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça. E ele disse: Também bem eu sei, calai-vos. Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e pararam defronte deles de longe, e assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para os 2 lados e passaram ambos em seco. E sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu:
Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de que teu espírito sobre mim. E disse: Coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão. E tomou a capa de Elias que dele caíra e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um lado ao outro lado, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte do Jericó disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Disseram-lhe: Eis que agora entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar ao teu senhor. Pode ser que eu levasse o espírito do Senhor e o lançaste em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele disse: Não os envieis. Mas eles insistiam com ele até que constrangido, disse-lhes: Enviai. Enviaram 50 homens que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, pois ficaram em Jericó, e disse-lhes: Eu não vos disse que não fosseis? E os homens na cidade disseram a Eliseu: Eis que é boa a situação desta cidade, como meu senhor vê, porém as águas são más, e a terra é estéril. E ele disse: Trazei-me um prato novo, e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele, e disse assim: Assim diz o Senhor: sararei estas águas, e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, são aquelas águas até o dia de hoje, conforme as palavras de Eliseu tinha falado. Então subiu dali a Betel, e subindo pelo caminho, uns meninos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe: Sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos, e dali foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Jeosafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebat, com quem fizera Israel pecar, não se apartou deles. Então Messa, rei dos Moabitas, era criador de gado, e pagava de tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, o rei dos Moabitas, se rebelou contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo o Israel. E foi e mandou dizer a Jeosafá, rei de Judá: O rei dos Moabitas rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: Subirei, e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: Por que caminho subiremos? Então disse ele: Pelo caminho do deserto de Edom. E partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando como uma marcha de 7 dias, e não havia água para o exército e nem para o gado que o seguia. Então disse o rei de Israel: se o Senhor chamou a esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. E disse Jeosafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: Está com ele a palavra do Senhor? Então o rei de Israel, Josafá, e o rei do Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse:
Não, porque o Senhor chamou a esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: Vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando um músico, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: Assim diz o Senhor: Fazei neste vale muitas covas. Porque assim diz o Senhor: Não vereis vento e não vereis chuva. Todavia, esses vales se encherão de tanta água que bebereis vós, o vosso gado e vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. E ferireis a todas as cidades fortes e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e entupireis todas as fontes de águas, e danificareis com pedras todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a ofertas de alimentos, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram todos os que estavam em idade de cingir cinto, e daí para cima puseram-se às fronteiras. Levantando-se de madrugada e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas de fronte deles as águas vermelhas como sangue. E disseram: Isto é sangue. Certamente que os reis se destruíram à espada e se mataram um ao outro. Agora, pois, à pressa, moabitas. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles e ainda entraram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas. E arrasaram as cidades, e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, e entupiram todas as fontes de águas, cortaram todas as boas árvores, até que só em Kir-Hareset deixaram ficar as pedras, mas os fundeiros a cercaram e a feriram. Mas vendo o rei dos moabitas que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que sacavam espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou a seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação em Israel, por isso retiraram-se dele e voltaram-se para a sua terra.